Eu tinha 10 anos quando minha avó veio morar conosco. Foi cerca de 6 meses depois da morte do avô, e acho que, olhando para trás, ela devia estar sozinha naquela casa grande deles, agindo por aí, tendo apenas a dor e as lembranças como companhia. Então, apesar de alguns protestos da minha mãe, meus pais a acolheram. Não houve protestos meus, nenhum. Vovó era barulhenta e divertida, e eu a amava. Ela tinha um suprimento quase ilimitado de doces cozidos e sempre me dava alguns sempre que me via. Ela sempre foi a primeira a me defender quando eu estava em apuros também. Mas eram as histórias dela que eu mais amava. Vovó tinha todos os tipos de histórias. Histórias sobre como cresceu durante a Segunda Guerra Mundial. E histórias sobre as coisas que ela fez com os amigos na Costa Sul depois que sua família foi evacuada. Histórias tristes, histórias engraçadas, histórias de aventura. Mas eram suas histórias assustadoras as minhas favoritas. Vovó tinha muitas histórias assustadoras. Ela me contou que se interessou pelo ocultismo quando era adolescente, experimentando tabuleiros Ouija com as amigas, cartas de tarô, leitura da sorte, todas essas coisas. A maioria das histórias eu ria ou esquecia pouco depois que ela terminava de contá-las. Mas houve algumas que realmente me assustaram um pouco. Eu tinha apenas 10 anos na época, você tem que entender. E a vovó certamente soube dar vida às histórias. Ela desligou as luzes do meu quarto para que apenas o brilho do céu noturno brilhasse através das cortinas. E ela se aproximou bem perto, perto o suficiente para que eu pudesse ver as rugas em seu rosto e sentir o cheiro de doces cozidos em seu hálito. Perto o suficiente para que seus profundos olhos azuis pudessem olhar diretamente para os meus. Ela deve ter me dado pesadelos com algumas dessas histórias, mas agora, anos depois, só há uma de que ainda me lembro. Único que está preso comigo. A história do chuveiro e do Senhor Dedos Longos. Vovó me contou sobre o Senhor Dedos Longos uma noite depois que perguntei sobre seus banhos. A vovó adorava seus banhos. Ela passava muito tempo neles. Acendia velas e incenso e ficava deitada na banheira, cantarolando sozinha até a água esfriar. Isso deixou minha mãe louca. Mas quando perguntei por que ela os amava tanto, ela disse que era o único lugar onde podia relaxar. Era o único lugar seguro para ela relaxar. Você conhece pessoas como eu, que são, bem, mais sensíveis a certas coisas. Nós precisamos tomar banho. Ela me disse seriamente uma noite, aproximando-se mais na cama. Eu não poderia passar tanto tempo no chuveiro. Seria muito arriscado. Vovó olhou para mim com aqueles seus olhos azuis, sem sorrir, e eu sabia que era hora de contar uma de suas histórias. Uma dos assustadores. Estremeci de prazer e puxei as cobertas até o queixo. Por que arriscado, vovó? Ela se virou para olhar pela janela, me observando pelo canto do olho. Esperei, sentindo minha frequência cardíaca acelerar levemente em meu peito. Bem, ela disse depois de um momento. Só é arriscado se você fechar os olhos, é claro. Se você fechar os olhos por mais de 10 segundos. O que você quer dizer? Por quê? Bem, você já jogou aquela brincadeira no parquinho com seus amigos? Aquele em que alguém vira as costas e os outros se aproximam sorrateiramente quando não estão olhando? Eu balancei a cabeça e a vovó acenou de volta. Exatamente. Então é assim que é no chuveiro quando você está com os olhos fechados. É assim que é com o Senhor Dedos Longos. Uma coceira fria fez cócegas nas costas. Quem é o Sr. Longfingers, vovó? Ela soltou um suspiro profundo, como se desejasse não ter dito nada. Virou a cabeça para trás para encarar a minha. Quando ela falou novamente, ela baixou a voz. Ninguém sabe exatamente, sussurrou a vovó. Alguns pensam que é uma criatura atraída pelo calor e cheiro que exalamos lá.
Outros pensam que é um demônio que encontra um caminho para o nosso reino através das densas nuvens de vapor. Ninguém pode dizer com certeza, porque os únicos que têm, na verdade, viu o Sr. Longfingers, nunca será capaz de te contar. Respirei fundo. Por que não? Vovó se aproximou da cama e se inclinou em minha direção, deixando minha pergunta no ar. Não se preocupe com isso, querida. Não se preocupe, sua linda cabeça. Contanto que você se lembre das regras, você ficará bem. Quais regras? Bem, quando você está no chuveiro, você tenta não fechar os olhos por muito tempo. 5 segundos está bom, e 10 está bom também. Mas mais do que isso? E então? Bem, mais do que isso, e você pode começar a sentir algo na sala com você. Algo observando. E se você demorar mais de 15 segundos, é quando você pode começar a ouvir um barulho também. Ouvir o quê? O suave tap-tap-tap de dedos no vidro. Dedos tamborilando contra a porta de vidro do chuveiro. Se você ouvir esse barulho, Deus me livre, você me fará uma promessa? O que, vovó? Promete-me que você nunca abrirá os olhos? Mal dormi naquela noite. Quase nada. Eu fechava os olhos e tentava relaxar, mas sempre que fazia isso imaginava um rosto encostado na janela do meu quarto, olhando para mim. E quando finalmente consegui dormir, tive pesadelos. Os ruins. Eu estive a semana toda, na verdade. Sonhos com olhos desencarnados me observando no escuro e dedos longos se estendendo para tocar minha pele exposta. Também não era melhor quando eu estava acordado. Na verdade, o chuveiro era o pior. Foi aí que a história da vovó realmente me tocou. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas de repente tive dificuldade em fechar os olhos ali. Eu estava sob água fervente, com shampoo escorrendo pelo rosto, e assim que fechava os olhos, ouvi as palavras da vovó passando pela minha cabeça. 5 segundos está bom, e 10 também está bom, mas mais do que isso... Eu esfregava meu cabelo rapidamente, sentindo o shampoo escorrendo no meu queixo, e assim que contava 5 segundos, eu sentia isso. Uma espécie de pressão. Não é exatamente uma sensação de estar sendo observado, mas algo próximo disso. Eu passava os dedos cada vez mais rápido pelo cabelo, tentando freneticamente tirar a espuma, e a escuridão avermelhada por trás dos meus olhos fechados, juntamente com o fluxo de água em meus ouvidos, parecia uma respiração presa, como o silêncio antes de um grito. Os segundos passavam pela minha mente, e eu ficava tão desesperado para abrir os olhos novamente que, às vezes, fazia isso antes de meu cabelo estar completamente enxaguado. Meus olhos ardiam de shampoo. Mas antes de fechá-los novamente, eu sempre olhava pela porta de vidro embaçado do boxe de chuveiro, só para ter certeza de que ainda estava sozinho. Não demorou muito para que minha mãe percebesse que algo estava acontecendo. Ela me ouviu chorar durante o sono uma noite e veio me confortar. Perguntou-me qual era o problema e tudo saiu. Contei a ela sobre a história da vovó e sobre o Senhor Dedos Longos. Ela ficou com essa expressão quando eu contei a ela como ela costumava fazer comigo, quando eu a deixava muito brava. Este olhar de olhos arregalados e enzangados. Só que desta vez, ela não estava com raiva de mim. Ela estava com raiva da vovó. O quarto dos meus pais ficava ao lado do meu, e às vezes, se eu encostasse o ouvido na parede, conseguia ouvi-los conversando ali dentro. Sussurros suaves. Naquela noite, porém, depois que mamãe ficou satisfeita, eu não estava mais com medo, e ela voltou para o quarto. Os sussurros não foram nem um pouco suaves. Oh, não! Ouvi minha mãe sussurrando para meu pai sobre a vovó, sobre a história que ela me contou. A voz de mamãe flutuou pela parede, nítida e clara. Você sabe o que a porra da sua mãe disse a ele agora, não é, Simon? A resposta de papai foi um murmúrio ininteligível. Ela disse a ele que há um monstro que vai pegá-lo se ele fechar os olhos no chuveiro. Um monstro! O pobre garoto tem tido pesadelos com isso a semana toda. Sério, Simon,
É melhor você dizer algo para ela amanhã logo cedo, ou eu irei. Vovó veio me visitar em meu quarto na noite seguinte. Dessa vez, quando ela se sentou na beira da minha cama, não houve histórias, nada disso. Vovó ficou ali sentada olhando para mim, com os olhos azuis arregalados e tristes. A luz do mar do lado de fora da minha janela iluminou seu rosto enrugado. Você sabe que eu nunca deixaria nada de ruim acontecer com você, não é? Ela disse depois de um momento. Balancei a cabeça. Eu sei, vovó. Você sabe que eu não deixaria você sofrer nenhum mal. Balancei a cabeça novamente. Ok. Bom, isso é bom. Ela desviou o olhar de mim por um momento, pela janela. Sabe, as coisas que eu digo à noite são para ajudá-la, querida. Elas são para te fortalecer um pouco. Proteger você. Ela pausou e balançou a cabeça. Mas talvez sua mãe esteja certa. Talvez eu tenha ido longe demais desta vez. Ela olhou para mim e sorriu. Mas mesmo naquela época, embora eu tivesse apenas 10 anos, eu poderia dizer que não chegava a atingir os olhos. Vou te dizer uma coisa, disse vovó. Você sabe o que eu te contei sobre o Sr. Dedos Longos e o chuveiro? Bem, eu vou ter certeza de que você está seguro. Eu vou assustar o bastardo. Que tal? Ele não vai voltar com pressa se tiver que me enfrentar. Olhei para a vovó, observando seu rosto brilhar ao luar, observando ela sorrir para mim. Fui eu quem a encontrou. Não sei quando exatamente isso aconteceu, mas acho que foi cerca de uma semana depois de termos conversado no meu quarto. Uma semana depois, ela me disse que não me deixaria sofrer nenhum mal. Acordei cedo naquela manhã, de um sonho ruim, com um som pesado de bate. Sentei-me ereto na cama. Meu quarto estava silencioso ao meu redor, e eu também não conseguia ouvir nada vindo da parede que ligava o quarto dos meus pais. Mas a casa não estava totalmente silenciosa. Flutuando pelo corredor, abafado pela porta fechada, pude ouvir o som de água corrente, o barulho do chuveiro. Pulei da cama e corri pelo corredor do andar de cima, com o coração já batendo forte no peito. Assim que cheguei à porta fechada do banheiro, comecei a bater nela. Um terror profundo crescia dentro de mim como água fria de um poço, algo que eu não conseguia identificar. E continuei batendo e gritando "vovó" uma e outra vez, mesmo que ela não respondesse. À minha direita, eu estava vagamente consciente das vozes vindas do quarto dos meus pais, do barulho sonolento de passos, mas antes que eles tivessem a chance de chegar ao patamar, levantei a mão para testar a maçaneta da porta, mais por instinto do que porque pensei que poderia realmente abrir. Mas a porta não estava trancada. Continuei batendo com a mão livre e ela balançou de repente para dentro, me deixando cara a cara com uma parede de vapor. O calor atingiu minha pele. Apertei os olhos contra a névoa úmida e espiei dentro do banheiro. E antes que meu pai me empurrasse para o lado, antes que tudo ao meu redor se transformasse em gritos, lágrimas e caos, eu a vi. Eu vi a vovó. Ela estava deitada, nua, no chão do box do chuveiro. Os olhos azuis esbugalhados em seu rosto. Uma mão estava enrolada em seu peito como um pássaro morto, enquanto a outra se arrastava contra o vidro do box do chuveiro. As marcas de dedos que ela havia esculpido no vapor ainda eram claras e frescas. Foi um ataque cardíaco que a matou. Foi o que meu pai me disse. Ele disse que a vovó era velha e que a coisa a atingiu rápida e repentinamente. Ela teria morrido rápido e sem dor, disse meu pai. Ela não teria sofrido. Eu sabia melhor, no entanto. Mesmo quando eu era uma criança de 10 anos, eu sabia disso. E anos depois, escrevendo isso já adulto, eu ainda sei melhor. Também sei que minha esposa e meus filhos se ressentem de mim por me recusar a tomar banho em casa, por insistir que todos tomem banho. Eles fingem que está tudo bem e me agradam, mas posso dizer que eles realmente não entendem. De jeito nenhum. Minha esposa pensa que sim. Ela acha que ainda carrego o trauma de ver minha vovó morrendo na minha frente quando eu era pequeno. Acho que ela está certa, de certa forma. Mas ela não sabe a toda a verdade.
Ninguém sabe. E ninguém acreditaria em mim mesmo que eu contasse. Ninguém acreditaria em mim se eu dissesse que a razão pela qual não tomo banho, a razão pela qual não tomo banho desde os 10 anos de idade, não é porque tenho cicatrizes ao ver um cadáver. É porque anos atrás, quando voltei para o banheiro ainda quente, depois que os paramédicos levaram o corpo da vovó para baixo, fiz questão de verificar as marcas que os dedos dela haviam feito no vidro embaçado do box do chuveiro. E essas marcas não estavam apenas por dentro. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias da Fita 13. E cuidado quando for tomar banho novamente.